Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live sobre zumbido. Toda terça-feira nós temos um convidado especial para falarmos sobre o tema zumbido. E hoje o meu convidado, que é o Dr. Saulo, que acabou de entrar, que daqui a pouquinho eu te chamo, é o primeiro neurologista que vai falar aqui este ano. Então eu acho bem interessante, né? Uma visão um pouco diferente. E eu espero que vocês gostem, aproveitem, preparem as perguntas de vocês, que deverão ser realizadas da metade para o final da live, tá bom? Na verdade, a gente vai responder da metade para o final. No início, eu vou bater um papo com o Dr. Saulo, tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com zumbido há quase 20 anos praticamente. Eu tenho mestrado e doutorado aqui pela USP, tudo realizado dentro da pesquisa em zumbido. Sou fisioterapeuta do grupo de pesquisa em zumbido aqui da USP também. Eu tenho um consultório aqui em Higienópolis, São Paulo, onde eu atendo os meus pacientes. Sou docente, promovo alguns cursos, como agora no dia 22, sábado, sobre síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma síndrome onde nós observamos a presença da queixa de zumbido e que muitas vezes é muito mal diagnosticada. Então eu vou ministrar esse curso juntamente com a doutora Cláudia Coelho, que é otorrino, e nós temos apenas uma vaga para quem é fisioterapeuta e deseja já começar a entrar neste mundo de zumbido, se especializar nessa área. Não perca, eu só tenho uma vaga, hein? Então sábado a gente tem esse curso. E também eu sou docente de alguns cursos de pós-graduação, em Salvador, Recife, Minas Gerais, tá bom? Bom, gente, deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Viviane, Adriano, Bezerra. Meu pai! Agora que eu percebi. Oi, pai. Murilo, Marli, o Hélio, a Sara. Bom, gente, vou começar então. Vou esperar o pessoal entrar, mas... Então deixa eu aqui chamar já o Dr. Saulo. Deixa eu clicar aqui. Pronto, chamei. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Super bem, te vendo, ouvindo. Muito bom. Tudo jóia. Obrigado o convite, já agradecendo logo de início. Brigadão, bem-vindos, né? Todo mundo que tá entrando na live, essa noite maravilhosa. Quem tá aqui 9 da noite, provavelmente super cansado de trabalho, estressado. Então agora chegou a hora da gente dar uma relaxada, né? E bem-vindos aí todo mundo pra live. Muito bom, eu que me sinto super feliz, muito obrigada pelo aceite do convite. Primeiro neurologista que vai falar este ano. Olha que então, honra, hein? Uma visão um pouco diferente, né? Então isso é bem bacana para a gente poder discutir todas as informações baseadas em evidências aí, né? Então, gostei da sua poltrona aí, hein? Diferente. Você viu? Tô virando gamer nesse tempo de quarentena. Tô vendo. De tanto atender em casa, né? Eu e minha esposa, a gente falou, nossa, vamos pegar uma poltrona confortável. A gente foi ver, as melhores são essas de gamers. Então eu virei um gamer agora, embora não jogue videogame. Que legal, Saulo. Saulo, conta um pouquinho pra gente, pros nossos seguidores principalmente, quem é o Dr. Saulo. Então fala um pouquinho da sua formação. Maravilha. Ó, muita gente legal entrando aqui. Leda, Souza, minha tia. Eu vi que você viu seu pai aí, né? Tô super honrada. Tá aqui minha querida tia, Leda, Magda, Paula Fernanda. Vamos lá, gente. Eu sou neurologista, né? Sou formado pela Faculdade de Medicina de Marília, que é uma faculdade pública do interior. Especializado pela USP em neurologia e subespecializado, olha só a surpresa, né? Um neurologista especializado em tontura. Por que eu estou falando isso, né? Por que é uma grande surpresa? Porque somos muito poucos, infelizmente, né? Então, neurologistas que se subespecializam nessa parte de tontura e vertigem, infelizmente, somos muito poucos aqui no Brasil.
E somos poucos médicos como um todo, né? Acredito que na fisioterapia deva ser parecido, mas na parte médica, os médicos normalmente não têm muita afinidade pela área de tontura, pela área de vertigem. Por ser um universo muito amplo, por serem doenças mais desafiantes, por ser difícil, ou até mesmo, né, de ser considerado como chato de interpretar as queixas, né? Porque são várias. Então, infelizmente, somos poucos médicos que se subespecializam em tontura. Aqui no Brasil, a gente tem dois caminhos: otorrinolaringologistas subespecializados em otoneurologia, ou neurologistas como eu, especializados em distúrbios vestibulares. Embora tenhamos, né, uma infinidade gigantesca de otoneurologistas, mais que neurologistas especializados, ainda todos nós somos poucos para o tanto de gente do Brasil que sofre de tontura. Isso não é uma realidade só Brasil, é uma realidade mundo. Isso eu gosto de frisar muito, viu, Karina? Porque a gente tem aquela mania de falar, tudo no Brasil é pior, né? Toda a gente está para trás. Tá aí uma coisa que é mundo, né? Então, eu vejo a mesma história se repetir, né? Reino Unido, Estados Unidos, Europa. Então, assim, África, né? Eu tenho muito contato, muitos seguidores aqui de Angola, muitos seguidores de Portugal. Eu vejo a mesma coisa se repetindo na China. Eu tenho pacientes lá, paciente do Japão. Então, é um mundo, né? O mundo inteiro carece de especialistas. Acredito que na parte da fisio é a mesma coisa, né? A Que você mesma me coisa, traz olha, feedback na eu vou te, fisioterapia? eu vou te contar uma história, assim, né? Porque, na verdade, às vezes, algumas pacientes minhas que acabam indo para o exterior, para a Europa, morar fora, e às vezes elas vêm para cá para passar as férias com a família e tal. E me procura, a Karina queria fazer alguma sessão com você, aproveitar que eu tô aí no Brasil. E daí, Saulo, quando eu começo a conversar com essas pacientes minhas que estão no exterior e eu pergunto o que é feito lá, meu Deus do céu, eu falo, gente, como a gente é bom, como o brasileiro, o fisioterapeuta Exato, brasileiro é né? criativo. A gente fica de 50 minutos a uma hora com o paciente. Lá na Europa, eles ficam 30 minutos com o paciente. Então, quer dizer, mal a gente começa a fazer uma abordagem de aconselhamento, de educação, a pessoa já vai embora, né? E fora também as técnicas que são utilizadas, né? Então, realmente, essa síndrome de vira-lata eu não tenho. Boa, Que o exato, né? brasileiro E geralmente outra, né? tem, né? Eu não sei se é mito isso, né? Mas eu tenho pacientes que já falaram que nos Estados Unidos o fisioterapeuta nem encosta, né, na pessoa, é uma coisa meio uma consultoria, ela meio que explica como que faz, mas não põe a mão, né? Não tem uma coisa assim, que é uma coisa bem deficiente mesmo, né? Exatamente. Então, isso daí realmente eu acho que acontece não só na área da física, mas também na medicina, né, em várias especialidades. E a gente precisa se orgulhar, e principalmente as pessoas que têm o sintoma, né? Vocês realmente, quando encontram um profissional bom, sintam-se realmente assim com os melhores profissionais, viu? Que a gente não deixa a desejar o Em nenhum tipo de nada. profissional lá fora, de jeito nenhum. Exato. Ô, Sal, onde fica seu consultório? Perfeito, né? Então eu tô atendendo em Alphaville, né? Para quem não conhece, não tem muita afinidade aqui com São Paulo, é na Grande São Paulo, né? Muita gente até acha que é um bairro, embora não seja, né? Um bairro é um distrito de Barueri, de Santana de Parnaíba. Eu tô pertinho, né? Eu tô exatamente a 25 quilômetros do centro de São Paulo, então o meu consultório fica aqui em Alphaville. Tô Muito aqui bom. agora, né? Inclusive caiu um Exatamente. pé d'água aqui agora com granizo e tudo. Tá uma loucura Nossa, São aqui foi de Paulo, né? madrugada. Eu tô aqui em Higienópolis, foi de madrugada, muito trovão. E o trovão aqui em São Paulo, vou te contar, viu? O negócio é barulhento. Eu É falo, fogo, caramba, é é diferente, fogo. né, dos outros lugares. Saulo, me fale uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, tá? E eu gostaria de te ouvir também, né? Que eu costumei fazer essa pergunta, né? Que eu lembro da época, não sei se você assistia o programa do Abu Janra que tinha na TV Cultura, que era Provocações, né? E ele sempre perguntava a mesma coisa para todos os convidados. Eu falei, vou perguntar a mesma coisa para todos os Para todo convidados também. mundo. Que é o seguinte, é possível um zumbido ser curado? Com certeza, com certeza, com certeza sim. Né? Não tenha dúvidas, né? A gente vê que assim, né? A gente tem que ser bem realista que Sim. a maioria das pessoas, né? A maioria dos zumbidos, eles são muito desafiantes para serem tratados.
São. Na esmagadora maioria, né, talvez todos, se bem tratados e bem acompanhados, com o médico correto, com a fisioterapia, psicoeducação, terapia, a esmagadora maioria, eles vencem o zumbido em que sentido? O zumbido deixa de protagonizar a vida deles. O zumbido, Perfeito. ele não vai mais cantar a bola na vida, o zumbido não vai ser mais aquilo que prepondera, não vai tirar a qualidade de vida da pessoa. E alguns, né, uma estatística menor, eu diria assim, em torno de 10%, realmente são pessoas que o zumbido desaparece. Ele inexiste, ele deixa de existir, né? Eu tenho Sim. muitos exemplos, graças a Deus, né? Muitos pacientes com zumbido de causa neurológica, que a gente vai conversar hoje, né? Acreditem, né? O zumbido pode ser de causa neurológica e não otorrinolaringológica. Mas uma grande maioria, eu diria que em conjunto com otorrinolaringologistas amigos, né? Então, aqui eu já vou deixar minha primeira mensagem nessa live, talvez a mensagem mais importante da noite. Zumbido, você tem que buscar um otorrinolaringologista, é o pontapé inicial. Nada de ir primeiro no clínico, nada de ir no geriatra, nada de ir na agente neurologista. Quem vai realmente lidar com isso, com traquejo, com desenvoltura, a esmagadora maioria dos zumbidos, eles são de causa otorrinolaringológicas, né? Hoje a gente vai conversar aqui de exceção à regra. Quando eu falo que o zumbido é Exatamente. de causa neurológica, eu estou falando da exceção da Da exceção. exceção. Exatamente. Exato, Então, né? Então, para quem não segue, né, e não sabe, em torno de 90 a 96% das pessoas que têm zumbido, ela tem uma perda auditiva. Então, quem é o perfeito. regente dessa grande orquestra aí é o otorrinolaringologista, porque ele é o profissional que lida realmente com as questões voltadas à perda de audição. E como o doutor Saulo Perfeitíssimo. falou brilhantemente, eu achei essa sua introdução assim, fogos, porque realmente você falou muito bem, foi perfeita a sua colocação, porque a gente sabe que o zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma, e por ser um sintoma existem várias causas, desde causas mais simples, como uma rolha de cera, que às vezes pode estar dando realmente um zumbidinho e tira aquela rolha de cera e o Tira com a zumbido mão, para. Pode ser uma literalmente. disfunção metabólica, que a pessoa fez uma dieta toda bagunçada e de repente arruma essa dieta e o zumbido passa, né? Então, é possível sim, né? Pessoas, por exemplo, no meu caso, eu tive zumbido por 6 meses e Olha, graças a Deus o zumbido foi embora porque era um zumbido metabólico e eu fiz uma dieta rigorosa e realmente ele olha. desapareceu, né? Que Então, experiência mas como o doutor valiosa, Saulo né? falou, são 10% mesmo, mais Que ou experiência menos que eu valiosa, converso. que legal, meu, que legal isso, né? É. Me perguntam muito, né? Porque eu falo muito do sofrimento, da luta, da tortura que é pessoas que sofrem de vertigem, né? Então, aquele incômodo que elas têm na vida delas, e muita gente me pergunta: nossa, doutor, parece que você entende a gente, parece que você já passou por isso. Você já teve vertigem, você já teve tontura? É uma pergunta que eu ouço muito. Na verdade, eu nunca tive doença, tontura, vertigem, mas eu já me induzi vertigem. Então, eu já tive uma experiência, né, lá em Londres, quando eu estava em parte lá da minha especialização. A gente fez um aparelho maluco, tipo uma prova calórica plus, né, mas a gente fazia uma indução assim, ferrenha de vertigem por horas de duração, até vomitar, até passar super mal, de perder o dia inteiro de trabalho. Exatamente, né, eu me sujeitei a isso, a essa experiência, eu quis pôr à prova isso para eu ter uma dimensão, pelo menos mínima, do que é o sofrimento de uma pessoa que passa por vertigem e tontura. Lógico, né? Poxa, super cômodo ali. Eu começava a hora que eu queria, eu tinha controle da hora que ia parar, eu sabia que aquilo não era uma doença, que eu estava me autoprovocando, mas eu consegui ter pelo menos, né, um pouquinho, né, ali 1.000 avos da sensação, né, torturante que é sofrer uma crise de vertigem. E você está me trazendo, né, que, poxa, você foi uma das pessoas que sofreu de zumbido e se curou, né? Poxa, que diferencial, né? Eu Então, sempre falo você do meu consegue, assim, se testemunho. colocar no lugar das pessoas de uma forma, assim, incrível, né? Exatamente. O que eu dou de dica do que eu vivenciei, porque quando chegou em 6 meses, mais ou menos, eu falei, cara, esse negócio não vai desaparecer, né? E daí eu falei, ok, eu conversava muito com o meu zumbido, eu batia Hum. papo com ele. E daí Virou eu o falava assim, inimigo, olha, começou a virar eu quero amigo. muito que você vá embora, mas se você não for, ok, eu vou aprender a lidar com você. Agora você não vai tomar conta aqui desse terreno, não. Eu Perfeito. acho que ele falou, cara, essa mulher aí não vai ter muito jeito de eu dominar, né? Aí, deixa eu ir procurar
outra pessoa aí. Mas enfim, deu certo. Hoje em dia olha, vai fazer mais de 1 ano já. Então, o que é que a gente considera acima de 6 meses, mais ou menos, né? Então, Já é realmente eu cura, né? tive uma Critério de remissão cura. total. Agora, ô Saulo, me fala uma coisa. Antes da gente começar a falar sobre o zumbido e causas neurológicas, você falando que teve tontura, eu também passei por uma situação de ter muita tontura. E eu também tinha sintomas de formigamento nos pés, tinha sintomas, assim, às vezes de espasmos no corpo. Eu fiquei muito assustada na época, que eu falei, nossa, será que é alguma coisa ligada à esclerose? E eu fiquei mais de 1 ano e ninguém entendia muito bem o que era. Eu só sei que a única coisa que me fez melhorar, sabe o que foi? Eu tomei algumas injeções de vitamina B12, um complexo B, e parou tudo. Isso acontece? Olha, é assim, a gente vê que pessoas que têm carência de vitamina B12, elas podem ter uma tontura induzida por isso, né? A gente brinca com os residentes de neurologia que carência de B12 pode dar tudo dentro da parte neurológica, tudo, tudo. Tudo que você imaginar, B12 pode dar. Então, para aquelas pessoas que elas têm uma carência de B12, a reposição de B12, ela tem sucesso terapêutico, né, em alguns casos de tontura de origem clínica, né? Normalmente a gente tem uma tontura de origem clínica. Para a maior parte das pessoas, né, infelizmente, a reposição às cegas da vitamina B12 não tem resultado. Então, de duas, uma. Ou você caiu naquela exceção dos estudos, que bom, ou você tinha uma carência leve e não sabia. E aí, com a reposição de B12, você conseguiu contornar isso. Pois é, foi a única coisa. Olha, eu tomei muitos medicamentos, eu fiz reabilitação vestibular, nada melhorava. E fora esses outros sintomas de formigamento, fasciculação, eu falei, cara, deve estar com alguma coisa muito séria. E foi assim, nunca mais tive. Foram algumas E você vê injeções que eu assim, tomei. né, as neuropatias por carência de B12, elas acontecem muito, né? Então, a B12 ela é muito importante para a bainha de mielina, que é quem faz a transmissão elétrica dos nervos, né? Até que vamos pegar o nervinho do labirinto como exemplo, a bainha de mielina, essa partezinha amarela, é uma borrachinha que reveste o nervo. A B12 ela é muito importante para a saúde da bainha de mielina. Quando eu tenho uma carência de B12 ou, né, um nível insuficiente para mim, isso faz com que meio que descasque esses fios, essa bainha de mielina ela fica adoecida, ela fica ruim, transmissão elétrica do nervo fica prejudicado e pronto, formigamento, né? Aí dá muito formigamento. Então pode ser algo Exatamente. nesse sentido que você estava tendo, repôs a B12 e matou a pau, né? Foi na causa e Ainda bem que eu matou. fui a exceção, que foi uma causa simples, né? Exato, Bem exato. tranquila. Bom, vamos então começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Então, para quem chegou há pouco Ó, tô tempo. vendo aqui, ó, né? Inclusive tô vendo aqui um paciente nosso em comum, Rafa, mandando um Ah, o abraço aí Rafa para tá ele. aí? Gente, daqui a Olha a pouco ele começa a Karine, falar, Leote, viu? um abração. Muita O gente Rafa é bacana aqui. A danado para falar. Beth, Adriano, Vanessa Vaz. Muita gente bacana, hein? Bem-vindos, hein, gente? Bem-vindos. Dá um likezinho aí, vamos chamar mais gente para as lives, né? Vamos chamar mais gente aqui para essa discussão. Sabe o que eu descobri, Karina, né? Tem um tal de algoritmo, né? Esses maluquices aí do pessoal da informática, que se na live a galera dá bastante like, o Instagram entende que aquilo é interessante e mostra para mais gente entrar nas lives. O Olha que like coisa é o quê? O maluca. coraçãozinho? É o coraçãozinho, né? Então dá o likezinho aí, Gente, então sobe coração aí o tempo dá a chuva inteiro. de coração para trazer mais gente para cá. Que ótimo! Bom, gente, é o seguinte, ó. Então, a primeira fase da live, eu bato um papo com o Dr. Saulo, né? No caso, com o meu convidado. E depois, da metade para o final, eu abro para as perguntas, tá bom? Então, quem quiser fazer pergunta, manda aqui, principalmente aqui onde tem essa interrogação, porque depois eu olho com calma, tá bom? Mas não se preocupe que as perguntas serão respondidas. Quem puder printar também a tela, colocar nos stories para divulgar nossas lives, marca minha página, marca a página do Dr. Saulo também, que isso ajuda a divulgar as informações, tá bom? Doutor Saulo, então vamos lá. Depois daquela sua introdução que foi magnífica, fala um pouquinho então sobre as possíveis causas neurológicas em relação ao zumbido. Maravilhoso. Então vamos lá, ó. Então aquilo, né? Aquilo que eu frisei no começo. A esmagadora maioria das causas, elas vão ser otorrinolaringológicas, né? Como você falou, mais de 90% disparado. A grande maioria vai ter correlação com a perda de audição, mas bacana. Algumas pessoas, elas acabam passando no otorrinolaringologista e o otorrinolaringologista ou ele encaminha para um especialista em zumbido. Existem otorrinolaringologistas que se subespecializam em zumbido,
São alguns otoneurologistas que dedicam a vida nisso. Lembrar da nossa grande amiga Tatiane Vaccaro, né? Deve estar vendo aqui a gente. E às vezes manda para o neurologista. Por quê? Excepcionalmente, a regra, a causa daquele zumbido vai ser neurológica e não otorrinolaringológica, né? E aí quem vai resolver a parada? Ou é o neurologista ou é o otorrinolaringologista especializado em zumbido. Que são poucos também, né? Como faltam, né? Como faltam. E aí das causas e aí daí das causas neurológicas, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeira pergunta que eu vou fazer, se aquela pessoa que está com zumbido, ela tem muita dor de cabeça. Então, a primeira correlação que a gente vê, a primeira correlação neurológica é dor de cabeça e zumbido. Então, vamos pegar uma pessoa que, né, assim, evidentemente não tem nada otorrinolaringológico, passou com otorrino, tudo bonitinho com tímpano, tudo bonitinho com os exames otorrinolaringológicos, mas aquela pessoa tem uma baita, uma bela de uma migrânia, uma enxaqueca de livro terrível, atacada, né? Aquela que está visitando a pessoa 3, 4, 8 vezes na semana, 7 vezes na semana, 8 vezes na semana não dá. Então, uma que está visitando todos os dias praticamente, ou a maior parte dos dias, aí, poxa, pronto, aqui eu tenho uma causa possível neurológica de zumbido. Então, enxaqueca, numa minoria de pessoas, pode dar zumbido. Por quê? Boa pergunta. A gente não sabe a explicação ao certo. A gente tem algumas hipóteses. Hipótese número 1, que por conta da migrânia, né? A migrânia enxaqueca é uma alteração química, elétrica e vascular. Então, por conta do mecanismo de enxaqueca, por algum motivo misterioso, a vasculatura do labirinto ficaria alterada, sofreria microvasoespasmos, fechamentos, e isso daria plenitude e o zumbido nas pessoas que têm enxaqueca. Essa é a possibilidade 1. Então, um mecanismo vascular chegando até o labirinto. Possibilidade 2, como também é um fenômeno químico, né? O cerne, o início, o nascimento da enxaqueca está na questão química cerebral, talvez esse distúrbio químico chegaria em alguns núcleos do cérebro responsáveis pela audição, núcleo dorsal coclear, entre outros, e ali eu teria um desajuste químico gerando zumbido, né? E outras, né, várias partes do cérebro, símbolo, entre outros. Então, poderia ter essas duas possibilidades, né, que a gente tenta elocubrar para explicar, mas realmente a gente não entende o porquê exatamente acontece. Então, ou a vasculatura do labirinto alterada, ou a química do cérebro alterada, gerando zumbido. Qual que é a boa notícia aqui? Que a dor, por exemplo, é um fator de risco para o zumbido, né? A gente sabe que determinadas áreas do cérebro, giro singular anterior, posterior, por exemplo, são ativados da mesma forma quando a pessoa tem dor crônica, dor persistente, também são ativados quando a pessoa tem zumbido. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, eu tenho notado os meus pacientes com zumbido nesta pandemia se queixando mais de cefaleias. Com certeza. Isso aconteceu no seu consultório? Muito, né? Muito, né? Não só a cefaleia, mas tontura mesmo, né? As tonturas descompensaram muito nesse período. Doenças psiquiátricas descompensaram muito, né? E qual que é a explicação? É a contaminação do emocional pelo período carregado, pelo período tenso que a gente está sobrevivendo, né? Então, embora, né, muita gente, né, até verbalize, né? Eu sou uma das pessoas, até que eu tô passando bem e tudo mais, mas é um processo inconsciente, inconscientemente. É notícia ruim a todo momento, inconscientemente a sua sociabilidade está muito alterada, você está deixando de ver amigos, parentes, pessoas que você gosta. Inconscientemente o seu trabalho, o perfil dele, a rotina de trabalho mudou muito. Você deixou de frequentar locais, que você gostava bastante. O seu padrão de sono altera, então isso tudo vai sobrecarregando o emocional de uma forma paulatina, uma forma gradual, imperceptível para muitos, e aí começa a refletir na saúde. Um dos grandes pilares da nossa saúde, né, talvez um dos mais importantes, ou se não o mais importante, é o eixo emocional. As nossas emoções, elas estão mais delicadas, elas estão mais fragilizadas pelo momento, pelo contexto de pandemia, isso faz com que doenças neurológicas piorem. Então, eu tenho visto muito piora de tontura e tenho visto muito piora de dor de cabeça. Pessoas estavam controladinhas, estavam super bem, estava tudo caminhando legal, doença estava quietinha, e aí vem lá e descompensa, né? É uma coisa que eu explico muito, né? As pessoas, elas se questionam muito isso. Poxa, eu estava super bem, descompensei.
é o remédio que meu cérebro viciou e deixou de fazer efeito? Não, o remédio ele está lá fazendo o mesmo efeito, ele está fazendo, né, a mesma ação no cérebro. O que mudou foi o contexto, né? O Uhum. contexto era um, agora o contexto é diferente. Então existe uma sobrecarga a mais de estresse, um desafio, uma exigência a mais para o seu cérebro, e aí aquela dose do remédio passa a ser insuficiente naquele momento, né? Então, Uhum. não que o cérebro vicie e o remédio perca efeito, mas a conjuntura mudou, o mundo mudou. Muito bom. Tô aqui olhando, tô aqui com o olho desse tamanho, olhando você falar. Tô adorando. Ô, Saulo, me conta uma coisa. Eu queria também que você comentasse se paralisia facial pode dar um zumbido, né? Em Tá? consequência da paralisia facial, e se meningite também. Maravilhoso, né? Então, assim, dor de cabeça, só para finalizar, enxaqueca, aí tem neuralgia do trigêmeo e cefaleia em salva. São as três dores de cabeça que podem dar zumbido. Só para a gente não Tá, perder esse gancho. Então, se certo. você tem zumbido, o otorrino falou que tá tudo ótimo, né? O problema do zumbido não tá no ouvido e você sofre de muita dor de cabeça, opa, sinal de alerta, pode ter uma relação. Pegando também Uhum. um excerto da sua fala, isso é importantíssimo, né, que você falou, né? Pessoas que têm zumbido otorrinolaringológico, que é a esmagadora maioria, como a gente explicou aqui, se a dor de cabeça está descompensada, o zumbido descompensa. Então aqui eu Total. estou falando, né, um outro panorama, né? A causa do zumbido não é a dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela vira um piorador, um Uhum. alimentador, um fomentador do zumbido que ela tem. Né? Então, Uhum. as duas questões elas podem estar em voga, né? Então, a dor de cabeça Pode. gerando ou a dor de E- cabeça piorando o zumbido, né? Então, fica de Isso olho foi, nisso. isso foi o que me chamou a atenção de casos que a pessoa relatou essa sequência cronológica dela dizer: eu tive uma crise de dor de cabeça por dias e o zumbido apareceu. Eu comecei a notar essas repetições no meu consultório este ano. Então eu falei, na conversa com o doutor Saulo eu vou realmente ouvir o que ele tem para nos falar. Muito bom. Maravilha. Ó, então, vamos lá. Meningite que você perguntou. Meningite é assim, né? A meningite, quando complica, a principal complicação que a gente tem, adivinha onde é? No ouvido. Então, a danada da bactéria que gera meningite, ela gosta muito de pular para o ouvido interno, ela gosta muito de pular para a cóclea e para o labirinto. Tanto que, né, uma das sequelas mais temíveis da meningite, se a gente não atua a tempo, se a gente não trata da forma adequada a bactéria, é surdez. Então, essa é uma das principais sequelas. E, nesse balaio, ou surdez junto com zumbido, ou zumbido sem surdez. Algumas pessoas, elas desenvolvem, né, sequelaram um quadro de meningite mais grave, uma meningite complicada, um quadro de zumbido isolado sem perda auditiva, né? Curioso. Uhum. Talvez ali não, né? Com certeza pela morte ali das células ciliadas da cóclea, mas também não de uma forma expressiva a ponto de dar perda auditiva, mas sim uma forma, né, significativa a ponto de gerar zumbido, gerar um desencontro de informações. Então isso a Tá. gente vê bastante. Agora, mais raro, né, dentro do panorama de meningite, a gente pode ter a vasculite infecciosa, que é quando os vasos do cérebro fecham. E aí eu tenho dentro do contexto de meningite um AVC. É como se eu ganhasse um AVC dentro da minha meningite. Aí ali Uhum. eu posso ter também algumas áreas do cérebro sendo acometidas e gerando zumbido. Já faço até um Uhum. gancho aqui, então, com mais duas situações. AVC e trauma crânioencefálico, pancada na cabeça. Então, uma pancada muito intensa que lesione algumas áreas do meu cérebro, um AVC que pegue algumas áreas específicas do meu cérebro, ou uma meningite que machuque algumas áreas do meu cérebro, são situações neurológicas onde a pessoa pode ganhar de presente, né, presente grego a partir dali, um zumbido. Então, né, a Uhum. gente vê muito, né, muito assim, né, relativizando neurologistas que recebem casos de zumbido, então a gente é exceção à regra, né, mas a gente vê acontecer razoavelmente bastante pós-AVC, zumbido, então a Sim. pessoa não tinha, sofreu um AVC, ganhou, e pós-pancada, pós-trauma, em especial traumas fortes, aqueles traumas que dão machucado no cérebro, que sangra o cérebro, que chacoalha o cérebro de uma forma muito expressiva. Então, né, são grandes causas neurológicas. Você tinha perguntado Tá. alguma outra fora meningite, eu Paralisia esqueci. facial. Perfeito. Paralisia facial é outra situação que a gente pode ver o zumbido acontecendo.
É estranho, né? Meio contrassenso, por quê? Né? Primeiro, a paralisia de Bell, a real, né? A clássica. Porque o nervo facial, que é o nervo que controla a mímica facial, né? Que controla os músculos da face, é outro nervo, é diferente do nervo que controla a audição e a parte do movimento, né? A questão vestibular. Então, poxa, né? Se não pegou o nervo do labirinto, por que cargas d'água que a paralisia de Bell está dando zumbido se a questão auditiva, em teoria, não está cometido? Porque a gente acredita que o nervo facial também, né, atue em algumas questões neurofisiológicas do tímpano. Então, da tensão do músculo do tímpano e tudo mais. Então, secundariamente a isso, a paralisia de Bell daria zumbido. Essa é a possibilidade 1. Possibilidade 2, não é uma paralisia de Bell clássica. É uma síndrome de Hansen-Hunt. O que é uma síndrome de Hansen-Hunt? O herpes entra pelo ouvido, não é que entra pelo ouvido, né? Mas ele se desenvolve no nervo do labirinto, no 8º nervo craniano. Ele pega carona para dentro do cérebro, através desse nervo, e ele contamina também o nervo facial. Pode até contaminar cerebelo e outras coisas. Aí eu tenho um quadro de herpes zoster, o vírus da herpes zoster acometendo nervo do labirinto e mais nervo facial. A pessoa paralisa o rosto. Ah, é um Bell. Opa, calma. Também está tendo queixa do 8º nervo, também está tendo queixa do nervo do labirinto. Vamos ver melhor. Faz uma otoscopia, tem bolinhas de herpes no ouvido. Batata, síndrome de Hansen-Hunt. E é um quadro mais grave, muitas vezes, porque contamina o cérebro e pode dar até cerebelite infecciosa ou síndromes de múltiplos nervos cranianos. Começa a pegar um monte de nervo do rosto. Entorta olho, dificuldade de movimentar a língua, entre outras coisas. E aí a gente tem que tratar com antibiótico na veia, coletar líquor e tudo mais. Então, nessas duas situações, né? Ou diretamente um Bell real, ou um falso Bell, né? Um Bell que, na verdade, é um Hansen-Hunt, poderia estar dando essa questão de zumbido. Nossa, Tá. falando grego aqui, quanto nome difícil, né? É. Ô, Sal, me fala uma coisa. Tem duas questões aqui, principalmente a primeira que eu vou falar, que não é tão incomum. Eu noto que quando o paciente traz uma ressonância, eu acabo tá lá no laudo dizendo que está presente. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, o zumbido relacionado à alça vascular e Perfeito. ao bulbo jugular alto. Perfeito, O né? que que seria isso? Aí a gente entra no famoso zumbido pulsátil. Então aí, né? Então, primeiro sinal de alerta que eu comentei nessa live, zumbido, ouvido normal e dor de cabeça. Segundo sinal de alerta, né? Zumbido pulsátil. O zumbido ele pulsa. Então, se o zumbido é pulsátil, aí, poxa, já liga um sinal de alerta. Não necessariamente vai ser, mas a gente vai ter que pensar em questões neurológicas. Então, questões neurológicas vasculares, por exemplo, alguma alteração do bulbo carotídeo, quando o bulbo carotídeo está localizado numa forma anatômica diferente, que é a entrada da artéria que leva sangue para o cérebro. Né? Então, essa artéria que leva sangue para o cérebro, se ela tem uma alteração anatômica, eu posso literalmente ouvir o batimento do meu coração, né? Como se fosse isso. Uma estenose da carótida, então pessoas que ela tem aterosclerose, pessoas que têm problema de colesterol, diabetes, pressão, fumantes, etc., elas podem ter ao longo do tempo um monte de porcariada grudando na artéria carótida, que é essa artéria que joga sangue do coração para o meu cérebro. Essa artéria carótida, se tiver um entupimento muito significativo e muito alto, né, lá perto da entrada no cérebro, isso pode gerar a sensação do zumbido pulsátil. Mais uma, em trombose venosa cerebral. Um belo dia, né, por mil motivos pode acontecer, mas as veias do meu cérebro, elas entopem. Pode se manifestar isso como um zumbido pulsátil. Outra tragédia, em um belo dia, uma artéria do meu cérebro, ela rasga. Isso chama de secção, né, de secção arterial. Normalmente na carótida, mas pode acontecer na cerebral média, algumas outras artérias lá dentro de grosso calibre, e isso dá um zumbido pulsátil. Ou, né, aí finalizando, o que você comentou lá no começo, uma alça vascular. Então tá aqui, né, para quem não conhece, esse é o nosso danado do labirinto, tá aqui o labirinto na minha mão. Obviamente ele é pequenininho, tá lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, e ele tem uma espécie de fio
que liga o labirinto ao cérebro, que é o nervo do labirinto. Está aqui na minha mão, estou segurando o nervo do nosso labirinto. É um fiozinho que pega a informação que o labirinto capta e joga para o cérebro. Para você que chegou e não sabe, labirinto capta movimento, né? A gente fala tanto do labirinto para cá, labirinto para lá, e pouco se fala para que serve o labirinto, né? Então, o labirinto ele capta movimento. Vou fazer paralelos. Olho capta imagem, nariz capta cheiro, língua capta sabor, labirinto capta movimento. Ou seja, mexi meu corpo, balancei minha cabeça, qualquer aceleração angular é o labirinto que capta e joga essa informação para o cérebro. Mas onde que eu queria chegar? Se a pessoa ela nasce de fábrica, tá? Isso vem de útero. Se a pessoa ela nasce com o vaso do cérebro dela relando no nervo do labirinto, e muitas vezes não só relando, mas pendurando no nervo do labirinto, eu tenho o que a gente chama de alça vascular. É um vaso fazendo alça e penduricando no nervo do labirinto. Isso pode dar um zumbido pulsátil. Isso pode dar uma paroxismia vestibular, que são crises de vertigem desencadeadas pelo movimento, ou acaso, ou ao esforço físico. Esse vaso anormal pode relar também no nervo da face e dar um espasmo hemifacial. Então, a gente tem, né, um conjunto de coisas que pode acontecer quando eu tenho essas alças vasculares anormais. São vasos que funcionam, porém estão anatomicamente de uma posição muito infeliz. E aí isso gera, né, essa sensação de zumbido. Então, literalmente, né, eu estou ouvindo o meu vaso pulsar, ou de tanto esse rela, 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 eu descasto aquela capinha do nervo que a gente tinha comentado um pouquinho mais, né, anteriormente aqui na live, e isso gera uma espécie de curto-circuito que pode se manifestar na forma de zumbido. Então, a alça vascular, classicamente, pode dar um zumbido pulsátil, mas poderia dar também um zumbido contínuo, constante, por esse mecanismo de curto-circuito, né? Mais ou menos isso. Então, né, os zumbidos pulsáteis, eles são, né, um sinal de alarme. Outra coisa, hein, tem a má formação arteriovenosa, esqueci de falar também. Então, né, a gente tem várias situações vasculares que levam esse zumbido pulsátil. A MAVE, má formação arteriovenosa, é outra coisa que vem de berço, né, vem de nascença. É um emaranhado de vasos anormais dentro do cérebro. Então, tem uma má formação dos vasos. Se essa má formação arteriovenosa está perto do meu ouvido, eu ouço o pulsar dessa má formação. Tem mais. O zumbido pulsátil, o zumbido pulsátil, ele também pode ser uma doença neurológica bem mais rara, tá? Confesso, chamada tremor ou mioclonia palatal, tá? Antigamente era mioclonia... Eu peguei um paciente esses dias, eu até filmei. Nossa. Então, o nome antigo era mioclonia palatal. Depois a gente viu que a frequência, né, do espasmo ali da retrofaringe faz mais sentido uma frequência de tremor e não de mioclonia. Então, agora a gente chama de tremor palatal. O tremor palatal, ele pode acontecer primariamente, a pessoa tem essa doença, né, tem a doença do tremor palatal, ou ela pode acontecer secundário a uma lesão que a gente fala numa região anatômica do cérebro chamado triângulo de Mollaret, esquece os nomes estranhos. Mas aí eu tenho uma lesão cerebral, uma degeneração olivar ou em alguma outra parte da circuitaria do triângulo, gerando tremor palatal, e aí vai ser um tremor pulsátil também. Eu também vou ter o tremor pulsátil. Agora, qual que é o grande, né, diferencial, qual que é o grande macete? Nas causas neurovasculares, o paciente ouve o zumbido pulsátil, o médico não ouve. Até eu posso pôr um esteto no olho da pessoa e eu posso ouvir a MAVE pulsando ou um aneurisma gigante. Isso pode acontecer. Mas, no geral, o médico não ouve. No tremor palatal, né, e aí você vai fazer o teste quando esse paciente voltar, se você chega o seu ouvido perto do ouvido do paciente, você escuta um... Sim, o dele era um clique. Exato, né? Normalmente é um pulsátil em forma de clique, né? Gente, Curiosíssimo, muito né? bom. O Dr. Saulo é uma enciclopédia, meu Deus do céu, como ele sabe muito. Agora, agora o tempo tá chegando, eu vou começar a abrir para as perguntas, porque tem muita pergunta. Lembrando só que também zumbido pulsátil pode ser de causa também músculo-esquelética, que inclusive tem a síndrome do zumbido somatosensorial pulsátil, e tem realmente um resultado muito bom, tem prognóstico muito bom com o trabalho do fisioterapeuta,
com remissão total. Eu tenho até uma paciente minha que apareceu aí no início, que ela foi uma das que o zumbido pulsar desapareceu com o trabalho da fisioterapia. Bom, vou começar aqui. Eu queria acho só para frisar 2 horas também, de né? live hoje. Acho que só para Oi? frisar rapidão, né? Acho que psiquiátrico, né, é algo importante de frisar. Então, só essa chamada, né? Depressão e ansiedade. Ou pode ser a causa do Muito! zumbido, ou pode ser, como, né, a gente falou da dor de cabeça, um alimentador, um piorador do zumbido. Uhum. Então, peraí, Então, deixa só eu essa colocar chamada. aqui. Gente, muita gente legal, hein? Olha só, 9h40 da noite, a gente tem 94 pessoas aqui. Obrigado, carinho, Não, todo mundo que chegou está a 100, presente. tá uma loucura aqui, ó. Tem um monte de. Meu Deus do céu, vai ter que ser, a gente vai ter que pedir uma pizza, alguma coisa, pra gente ficar 2 horas aqui hoje. Né, um colega seu, né? Um fisioterapeuta muito bom também, o Renato Barreto, né? Já conversei muito com ele aqui nos bastidores do jura? Instagram. Renato E é ele está ótimo. perguntando se a área cerebral seria o lobo temporal. Na verdade, são várias áreas, viu, Renato? A gente tem alguns núcleos do tronco que poderia estar dando, né, o zumbido, e a gente tem lesões no cíngulo, que a Karina lembrou muito bem, em algumas outras regiões. Então, isso é uma coisa ainda meio que misteriosa. Por quê? Às vezes o paciente sofre um AVC na região parietal, tem zumbido. A maioria não tem. Às vezes o paciente sofre um AVC na região parieto-temporal, tem occipital e tem zumbido. Então, não é uma coisa assim que a gente fala didaticamente, acometeu aqui, vai ter zumbido. A gente tem as áreas mais típicas, que são os núcleos do tronco e o cíngulo, mas tem várias outras áreas que poderiam justificar também. Se você pega, né, o mapa cerebral de áreas lesionadas que poderiam dar zumbido, é um mapa gigantesco, né, um emaranhado de áreas cerebrais. Perfeito. Ó, o Rafael, nosso querido paciente. Por que acontece o zumbido do ponto de vista neurológico sem causa periférica? Eu acho que, né, o que ele está querendo dizer é exatamente isso, né? Quais são as causas neurológicas que não têm a ver com o ouvido, né? E por que elas aconteceriam? Aí vai entrar nesses mecanismos, né? Ou pode ser um mecanismo químico cerebral, ou um machucado, uma lesão, ou uma alteração vascular. Então, de 3, uma. Ou uma alteração química, ou um machucado direto, né? Uma meningite, um AVC, um trauma. Ou então a gente tem a questão vascular, um vaso alterado, que são aqueles 1000 exemplos que eu passei. Tá. Pergunta, se saberia falar sobre a atuação do ginkgo biloba no zumbido. Eu acabei de assistir uma aula da doutora Patrícia Simonelli, do Rio de Janeiro, minha querida amiga otorrino. Ela deu uma aula no EISA sobre ginkgo biloba. O que ela falou que as evidências têm mostrado é quando o zumbido, ele não seria o primário, ele seria, digamos assim, ele vem associado a questões relacionadas à demência e a problemas cognitivos. E zumbido, eles observaram que tem uma melhora interessante com o ginkgo biloba. Você tem alguma coisa para falar mais, doutor Saulo? Assim, olha, se a gente pegar a luz da evidência neurológica, né, a gente tem várias meta-análises, inclusive uma do Cochrane, né, que é bem completinha, e a gente não poderia afirmar de forma alguma que o ginkgo biloba teria um papel neurocognitivo. Pelo contrário, né, quiçá os anticolinestérásicos, que a gente tem uma evidência, né, ainda não é uma melhora significativa, quiçá, né, os suplementos completos como o Suvineide ou ômega 3, né, também a gente não tem uma evidência muito completa. O ginkgo biloba, com certeza, a gente não pode pôr nesse rol de drogas que funcionam para a parte neurocognitiva. Na verdade, é muito frustrante, né, porque, logicamente, né, nós como médicos, nós queremos uma opção natural, a gente quer uma coisa saudável, uma coisa tranquila para o organismo que funcione para muitas coisas. O ginkgo biloba, ele entra nessa expectativa. E aí a gente tem expectativa versus prática versus estudos, evidência científica. Prática, eu diria que é exceção à regra, né? Se você pegar meus posts sobre o ginkgo biloba, a gente vê lá que de 100 comentários tem duas pessoas que falam que a impressão é que para elas funcionaram. E na prática do consultório, né, pessoas que vêm... centenas que usam ginkgo biloba, elas relatam que não melhora. Existe exceção à regra? Existe.
da cana. Uhum. Agora, na evidência científica, é mais frustrante ainda, que a gente pega e fala, não funciona para demência, não funciona para memória, não funciona para zumbido, não funciona para tontura, pode dar efeito colateral, pode interagir com remédios para a parte de coagulação. Então, pessoas, cuidado, hein? Pessoas que usam Marevan, Pradaxa, que usam Eliquis, tem que tomar muito cuidado com o ginkgo biloba, consulta seu médico para usar o ginkgo biloba. Então, eu já dou um panorama mais pessimista, né? A minha impressão prática aí, à luz da ciência, é que ginkgo biloba, infelizmente, não serve para nada. Até, né, a gente fica naquela, né? Pessoas que relatam que melhoraram, algumas melhoraram mesmo, e que bom, foram exceção à regra, mas eu diria que uma grande parte era a evolução natural da doença. Então, vamos pegar, sei Uhum. lá, uma doença de Meniere. Doença de Meniere, ela é assim, ela vai dar uma crise que dura ó, horas a dias, ela vai ficar meses ou anos sem ter nada. Então, a pessoa, ela entra em crise, ela toma ginkgo biloba, ela melhora porque melhoraria, a pessoa linka com o ginkgo biloba, dali a alguns meses ela tem uma outra crise, leva ela a tomar ginkgo biloba de novo, ela volta a linkar com o ginkgo biloba. Na verdade, se ela não fizesse nada, melhoraria de qualquer forma. Sim. Então, existem Uhum. muitas doenças vertiginosas que elas são intermitentes, né? Elas têm os ataques e ficam meses e anos sem aparecer. E aí tem de novo. E aí, nessa toada, né, a pessoa usa o ginkgo biloba e acaba associando a melhora a ele. Mas, de novo, hein, eu já vi exceções a regras, né? É exceção. Mas eu já vi Ô, pessoas que, doutor assim, Saulo, qual é a sua experiência de cinetose e ginkgo biloba? zero, né? Não acho que funciona. Tá Sendo bom. curto e grosso. Ó, gostaria de saber quais exames fazer e quais os tratamentos possíveis quando o zumbido é de ordem neurológica. Então, geralmente, quais são os exames importantes? Maravilhoso, né? Pergunta ótima, né? Normalmente a gente faz uma angiorressonância, esse é o exame clássico, o exame padrão. Porque daí a gente vai ver a anatomia do cérebro para descartar as lesões ou confirmar lesões. E o estudo de angiorressonância, né? Com o estudo de cortes finos do tronco, a gente vai procurar alça vascular e vai procurar alguma alteração vascular, como uma formação, dissecção e tudo mais. Então, não é só uma ressonância comum, né? Ah, uma ressonância vai ver isso tudo? Normalmente não. É uma ressonância com angiorressonância extra e intracraniana, com ressonância de mastoide, com cortes finos e cortes fiesta, para análise de contato neurovascular. Então, é todo um pedido diferenciado que, se você não faz, o técnico que vai fazer não sabe o que o médico está caçando, e o Uhum. radiologista que vai laudar não sabe o que você está caçando, então não consegue te ajudar. Então, tanto, né, a realização da ressonância é diferente, como a interpretação dela é bastante diferente também. Isso neurológico, hein? O otorrino, ele vai investigar com audiometria, impedanciometria, né? Ele vai ter todo o rol de investigação otorrinolaringológica, né? Eu estou falando aqui aquela pessoa que já sabe-se que é otorrinolaringologicamente não tem nada, então a gente Sim. vai para angiorressonância. Uhum. Meu Deus do céu, é muita pergunta. Depois a gente vai ter que fazer uma outra live só para Só perguntas para e respostas. perguntas. Nada de tema, vai ser assim, pergunta que o doutor Saulo responde. Uma paciente querida que perguntou por que a beta-estina pode causar esquecimento? Olha, seria pouco comum, né? Assim, a gente tem duas preocupações com a beta-estina. A beta-estina, para quem não sabe, a gente está falando do beta-sec, labirin, betadina e betina. E a beta-estina, que é o nome, né, comercial, o nome genérico, perdão, não é o nome comercial, é o nome genérico. A Sim. beta-estina, ela tem duas preocupações. Pessoas que têm asma grave, ao Daniel Colares entrando aí, Renato elogiando, um abração. Então a gente pode ter, né, o... Nossa, perdi totalmente o que eu estava falando. Beta-estina, A esquecimento. beta-estina, ela tem duas preocupações. Pessoas que têm asma grave, pode piorar. Então, pessoas que têm asma, a gente usa com muito cuidado. E pessoas que Uhum. têm úlcera gástrica, que têm machucado no estômago. Essas pessoas a gente tem que usar com muito cuidado, ou até mesmo nem usar. Em algumas situações, nesses dois casos, a gente não consegue usar. Outros efeitos colaterais, eles são mais atípicos, eles são pouco comuns. Então, essa pessoa, né, sua paciente, ela perguntou em relação a fenômenos cognitivos. Poxa, diria que é muito pouco comum. Mas poderia? Poderia, poderia. Então, se a gente pega a bula, né, de acho que 90% dos remédios do mundo, eles vão ter lá, né?
confusão mental poderia acontecer, síndromes desatencionais, pode acontecer, né, uma sensação de atordoamento ou até mesmo uma tontura, pode. Mas estatisticamente a beta-estina é exceção à regra. Então, o que eu ficaria de olho no caso dela? Primeira pergunta, será que é a beta-estina mesmo? Será que não é outro remédio ou outra situação que está fazendo eu ficar esquecido? Lembrar que privação de sono dá muito esquecimento, lembrar que estresse, preocupação, tristeza, questões emocionais, isso dá muito, né, esquecimento, e até algumas doenças metabólicas, né, problemas de tireoide, anemia. Então, assim, eu caçaria pelo em ovo, né? Eu procuraria outras explicações antes de condenar a beta-estina nesse sentido. Agora, o papo, né? Agora, se a gente for além, né, filosofar sobre isso, estou vendo que muita gente perguntou aqui. Será que a beta-estina também serve para o problema? Aí é outro papo, né? Essa história de que a beta-estina, beta-serc, labirin, betina é bom para qualquer tontura, esquece, tá? A beta-estina ela vai ter evidência científica robusta para doença de Meniere. Ponto. Outras situações, existem estudos menores mostrando que pode ser usado em algumas situações específicas, mas jamais vai ser uma panaceia, jamais vai ser lá um remedinho mágico que a pessoa vai tomar e vai melhorar qualquer tontura. Eu até brinco, né? Se eu tivesse uma lâmpada mágica, um dos pedidos que eu faria para você que está me vendo que sofre de tontura é exatamente esse, um remédio que funcionasse para tudo, porque isso ia facilitar muito minha vida como especialista. Qualquer tontura que fosse, eu daria aquele remédio e a pessoa melhoraria. Isso, infelizmente, não existe, tá? Então, cuidado com essa história de que a beta-estina vai servir para qualquer coisa. Não é bem assim, não é nada assim. Doutor Saulo, tem uma pergunta aqui interessante da Célia Moraes. Eu fico catando lá em cima para voltar um pouco. A gente falou já em uma das nossas lives sobre a relação da pandemia, do Covid. Depois que a pessoa teve Covid, ela passou a ter zumbido e mostrando o que poderia estar envolvido, né? E a pessoa comentou assim: tive Covid, depois de 28 dias tive uma vertigem muito forte e foi diagnosticado com VPPB. Tem essa relação já? Não tem comprovado ainda não. Agora sim, ó, tontura e Covid, isso sim, né? A gente vê que né, olha só, é o principal sintoma neurológico do Covid. 16% das pessoas graves com Covid, elas podem ter tontura, e até 5 ou 6% dos casos leves, né, aqueles casos de Covid que não são graves a ponto de internar, pode dar tontura. Então, você que está me vendo, você sofre de labirintite, calma, você não tem mais chance de ter quadro grave de Covid, você tem a chance de todo mundo. Mas muita gente com Covid ganha uma tontura de presente. Então, muita gente que não tinha tontura começa a ter tontura com o Covid. Normalmente uma tontura generalizada de origem clínica, que a gente fala, mas às vezes vertigem. Então até neurite vestibular a gente está vendo acontecendo com o Covid-19. Muitos e muitos casos a gente está vendo, só que é uma porcentagem menor, né? Se a gente vê o todo de pessoas contaminadas, né? Que eu sou viés de referência, né? A gente acaba pegando casos mais graves por sermos especialistas. Agora sim, se você teve o Covid só depois de 4 semanas que teve a soltura de cristais, interrogação. A gente não sabe, né, até a data de hoje, com certeza, se a Covid, né, aumentaria a chance da soltura de cristais para dar uma VPPB. Não sabemos. Então a resposta é, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Por hora a gente não tem nada nesse sentido. Não com VPPB, né, mas com... outras situações, sim. Tá, bom, tem algumas perguntas, né, que é bem da minha área, zumbidos de causas musculares, então são conhecidos como zumbidos somatosensoriais ou zumbidos somáticos, que geralmente tem relação com disfunções temporomandibulares, disfunção da região cervical, da cintura escapular, que é essa região de ombro, da escápula. Então, se você tem dores nessas regiões, é importante, e tem zumbido, lógico, tem que passar sempre com otorrino, mas também passe por uma avaliação com fisioterapeuta. A gente faz vários testes físicos para identificar se esse zumbido tem uma origem muscular e que muitas vezes também vem acompanhado com plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tampado. Isso também pode estar relacionado com alguns músculozinhos. Nós temos músculos lá dentro da orelha média, que é o tensor do tímpano, o estapédio, e tudo isso pode estar relacionado aqui com essa relação íntima com a ATM, tá bom? Então, e acho que é importante, pegando carona, né, citar que assim, né, poxa,
fisioterapeuta ele vai ser essencial, né, no quadro de zumbido, né? Então, a gente tem uma casadinha, né? Médico, fisioterapeuta e psicólogo, né? Essa Sim. casadinha é a casadinha de sucesso para a gente conseguir combater o Exato. zumbido. Então, terapia Exa cognitivo-comportamental tem muita evidência científica de funcionar para zumbido, a fisioterapia especializada e o médico, né? Que no caso, a maior parte das vezes vai ser o otorrino. Inclusive, né, até perguntando para você, né, Karina, existe alguma situação que a fisioterapia não teria papel? Acredito que em todas, né? Então, no caso é assim, o trabalho do fisioterapeuta são para esses tipos de zumbido, que é o zumbido somático, né, que tem essa relação com dores musculares, disfunções musculoesqueléticas, né? Agora, os outros tipos de zumbidos, a gente só atuaria no caso, a gente pode atuar através de técnicas de relaxamento. Exato. Então, o fisioterapeuta que faz acupuntura, o fisioterapeuta que trabalha com várias técnicas de relaxamento. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com mindfulness. Eu promovo cursos Excelente. de mindfulness para as pessoas com zumbido. Nós temos aí alguns ensaios clínicos randomizados que são feitos na Europa, nos Estados Unidos, mostrando o trabalho do mindfulness em pessoas que têm zumbido e mostrando realmente a importância dessa técnica. Então, eu promovo cursos relacionados a isso. Então, tirando esse lado do, digamos assim, do hands-on, de ir lá o fisioterapeuta mexer, então, ele pode atuar através de técnicas de relaxamento e também através da parte educativa, né? Através do aconselhamento. Então, o fisioterapeuta que é especializado em zumbido, ele vai poder aconselhar muito bem esse paciente, educar esse paciente da melhor forma possível. Então, nesse aspecto, sim. Agora, o hands-on mesmo, o trabalho da terapia manual que a gente faz, que muitas vezes a gente pode utilizar agulhamento seco, trabalho postural, exercícios que a gente passa para o paciente fazer em casa, aí teria que ter apenas o envolvimento dessa questão somática. Deixa eu ver se dá tempo para mais uma pergunta, a última. Meu Deus, isso é muita pergunta. Deixa eu ver aqui. Se tontura pode ser tratado com antidepressivo? Muito boa pergunta. Depende da tontura, né? Então, eu brinco que por trás dessa palavra que as pessoas usam por aí, esse apelidinho, né? Labirintite, que é uma doença, que é um termo errado de se falar, por trás existem mais de 40 doenças que poderiam estar gerando a tontura. Algumas delas são tratadas, sim, com antidepressivos. Por exemplo, migrânia vestibular, que é uma enxaqueca diferente que dá vertigem, a gente pode lançar a mão de antidepressivos. Por exemplo, tontura perceptual postural persistente, né? Antiga e famosa vertigem fóbica, a sofrida vertigem fóbica, a gente precisa lançar a mão de antidepressivos para corrigir. Mal de Debachemont, síndrome de desorientação vestibular do motorista, a gente usa lançamão de antidepressivos. Então, sim, respondendo, antidepressivos é uma das opções de tratamento para alguns desses mais de 40 tipos de doenças que geram tontura. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Virgínia. Ela falou assim: eu retirei o meningioma há 17 anos e apenas há 3 anos é que surgiu um zumbido que persiste até hoje. Mesmo após tanto tempo, esse zumbido pode ter sido da reação tardia a esta cirurgia? Provavelmente não, a não ser que o meningioma voltou. Então, o meningioma é um tumorzinho benigno, a gente tira e acabou. Às vezes fica um pedacinho lá do danado e ele volta a crescer. Então, com tanto tempo de diferença, não acho que foi aquela cirurgia que ela fez, não. Agora, provavelmente, né, quem fez meningioma normalmente faz imagens a cada X tempo para acompanhar se está tudo bem. Então, provavelmente, né, não tem relação com isso que aconteceu, não. Tá. O Sidney concorde. Por que quando eu tomo a ciclobenzaprina para dormir, o zumbido melhora? Ótimo, né? Aí acho que você pode até responder melhor, porque o zumbido ele tem, né, numa grande parte dos casos, uma correlação estreita com a saúde muscular. Então, se a musculatura está tensionada, está machucada, está inflamada, está rígida, isso vai influenciar no zumbido ou até mesmo se é a causa. Ou é a causa ou é um piorador do zumbido. E aí você tomando a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular, aliviando a tensão, alivia o zumbido. A resposta está aí. Então tem E que a procurar a Karina. ciclobenzaprina também, né, doutor Saulo? Ele cede um pouquinho, né? Deixa a pessoa Exato, com né? soninho Até um fazendo pouquinho esse mais gancho, hein? profundo. Esse negócio de usar Mirtax, Miosan, Muscular para sono não é lá uma boa ideia, hein? Não é lá uma boa ideia, porque ele não garante um sono de qualidade.
Embora Sim. seja sedativo e indutor de sono, ele não tem uma ação sustentada no sono e não consegue aprofundar e garantir uma qualidade adequada. Então, nos guidelines de insônia, relaxantes musculares não são opções muito legais para sono, hein? Fica de olho Sim. nisso. Inclusive, do padrão ouro de tratamento, a terapia cognitiva comportamental para insônia, né, doutor Saulo? É excelente, né? A gente tem várias né? medidas comportamentais, né, de terapia cognitiva para insônia. Algumas vezes vai ser necessário remédio, né, quando é uma insônia Sim. realmente patológica, mas muitas vezes a mudança do estilo da higiene do sono já é suficiente para corrigir insônia. A Maria Fernanda, minha esposa, tem um vídeo bem legal lá no nosso YouTube, dá uma olhadinha, né? Então, corrigindo o sono sem remédio, higiene do sono, tá, alguma coisa assim. Vai nas playlists, que tem uma playlist só de sono, tá bem legal. Muito bom. Gente, agora é a última pergunta mesmo da Roberta. Estamos na trave aqui no doutor, tempo, né? Doutor, tenho labirintite com sensação de desmaio. O que pode ser? Então, né, muitas vezes o que está sendo chamado, alcunhado, apelidado de labirintite é uma lipotímia. O que é uma lipotímia ou lipotimia? É uma sensação de quase desmaio. É exatamente isso que você está me trazendo. Então, eu tenho uma alteração ou no reflexo neurológico que controla os vasos do corpo e a pressão cai momentaneamente, ou alguma doença cardiológica que faz com que minha pressão altere. Então, quer seja no coração, quer seja no reflexo neurológico, eu tenho quedas transitórias de pressão gerando uma sensação de tontura descrita como quase desmaio. É como se fosse desmaiar, mas não desmaia. Às vezes apagamento visual como se fosse um túnel fechando, um escurecimento visual. Palidez, às vezes batedeira, às vezes dor no corpo, às vezes sudorese, suor. Então, né, moral da história, vale a pena buscar um especialista em tontura para investigar ou um cardiologista para investigar a fundo por que você está tendo essas sensações de quase desmaio. Gente do céu, que live foi essa? Foi intensa, hein? Tô vendo aqui chovendo questão, hein? Pena que a gente não tem mais tempo, né? Que pena. Não, a gente vai ser uma vez por mês agora. Pra gente fazer pergunta, ping-pong. Agora é o seguinte, muita gente elogiando, falando, doutor Saulo me salvou, doutor Saulo é o melhor médico do mundo, um monte de mensagem de pacientes seus. O Rafa, gente falando Rafa muito dando bem risada aqui do ginkgo biloba que eu falei. Muita gente... Gente, foi sensacional, assim, extremamente didático, além de ser, assim, extremamente muito bem preparado tecnicamente, é um excelente comunicador, assim, super espontâneo. Então, assim, olha, vai ficar com gostinho de quero mais, hein? Maravilhoso, vamos marcar. Em breve, eu espero que a gente combine. Tá joia, gente. Brigadão, carinho, todo mundo que acompanhou, todo mundo que tá a gente aqui super tarde já, 10:02 da noite. Então, muito obrigado. Convido todo mundo que me segue a seguir aqui o canal, ó, a seguir aqui o perfil da Karina, tá bem legal. Informação científica, informação do bem. Acho que faltam, né, profissionais que fazem isso, esse trabalho que a gente faz, né, de psicoeducação, de educação médica, de educação fisioterápica, né? Então, educação em saúde, só que calcado não em achismo, mas em ciência, né? Uma palavra do bem, uma palavra de ciência, né? É isso que eu acredito. E acredito que a Karina, ela tá na mesma toada, então estão todos muito bem convidados aí a seguir o perfil dela. Obrigada, gente. Vou deixar salvo aqui no meu perfil, tá bom? Beijo grande, doutor Saulo. Muito obrigada, tá? Então, vamos continuar nosso papo aí depois, tá bom, gente? Um abraço, obrigada. gente. Excelente. Viu? Boa noite, Obrigada. um abraço. Tchau, tchau.